Opa, beleza pessoal? Essa daqui é a continuação da aula de ArrayList, tá? Bom, vou criar uma nova classe aqui, tá? Opa, é, botão direito aqui, vou dar um New Class. Agora eu vou criar uma classe chamada Aula, tá bom? Aula, no mesmo pacote, dá um Finish aqui. E o que vai ter nessa classe, né? Primeira coisa, a gente vai criar os atributos dela. Private, título, string título. Private. Aqui eu vou colocar no tipo int, porque é só para um teste, tá? Vou colocar tempo. Depois que a gente fez isso, eu vou criar o construtor, né, dessa nossa classe. Então eu posso colocar aula, e aí dou um contraespaço, que o próprio Eclipse ele já vai criar o construtor para mim, tá? Nesse construtor, eu vou pegar e fazer o this, título, recebe, título, e aqui, peraí, vamos fazer assim primeiro. Na hora que a gente criar a classe, a gente já recebe esses parâmetros, tá bom? Opa. E a gente passa esses parâmetros para a nossa classe. Pronto, então toda vez que eu criar um objeto do tipo aula, né, automaticamente ele vai me obrigar a colocar o título e o tempo deles. Outra coisa também que a gente vai precisar aqui para o nosso exemplo é fazer os gets desses dois atributos, tá bom? Já que a gente não vai ter acesso porque eles são privados. Então é só dar um get e no caso eu vou colocar o t de título. Na verdade t de tempo e t de título, né? Fazer aqui e fazer um get tempo. Opa! Contra espaço e ele vai fazer os nossos dois gets, tá bom? Então a gente já fez o construtor dessa classe e tem os dois gets, tá? Os sets, né, a gente não vai colocar ainda porque a gente não vai utilizar ainda, tá? Uma coisa que é bom fazer na programação em Java, né? Vai fazendo o que você precisa, né? Senão a gente acaba colocando muitos métodos que depois a gente não utiliza. Por exemplo, os setters, né? A gente não colocou aqui porque por enquanto a gente não vai usar. Se precisar, mais para frente a gente faz os setters aqui, tá bom? Então vamos lá. Criou a classe. Eu vou criar um novo testador. Vou deixar aquele antigo, né? Vou criar um novo aqui. Botão direito, new class. Vou colocar o nome dele de testa lista aula, tá bom? No mesmo pacote também, testa lista aula. Beleza. E dentro desse testa lista aula, a gente vai colocar o nosso main. Main, contra espaço. Ele já vai incluir pra gente. O que a gente precisa... no outro exemplo, a gente fez direto com as strings, né? Agora a gente vai criar objetos do tipo aula, para ver o que acontece, tá bom? Aí eu vou colocar aula 1. Da mesma forma que eu fiz no outro exemplo, eu vou deixar bem descritivo, tá bom? Para na hora que aparecer no console ficar mais fácil de a gente visualizar. Nesse caso, eu estou criando um objeto do tipo aula, então eu não insiro direto a string nele. Então, vamos lá, new, tem que instanciar ele, né? New aula. E quando eu dou o espaço aqui, ele já vai pedir o título e o tempo, né? Então, o título dele, eu vou colocar aula 1. E o tempo dele, eu vou colocar 30 minutos. Tá ok? Então, a gente criou a aula 1. Vamos lá, aula. Vamos criar o aula 2. Opa. A mesma coisa aqui. Aula 2.
20 minutos e aula 3. Bom, depois que a gente criou os 3 objetos, a gente vai criar a nossa lista. Então vamos lá de novo para o array list, né? Só que agora, ó, vou dar o contraespaço para ele já importar para a gente, tá bom? Agora, no outro exemplo a gente tinha colocado a string, mas nesse exemplo aqui, a gente vai colocar que a nossa lista vai ser do tipo aula. Então vou escrever aqui aulas, tá? E eu vou receber array list, e beleza, pronto. Opa, faltou um Y aqui. Ok. Dá um save aqui. Bom, a gente criou uma lista e criou os objetos. Agora eu vou adicionar esses objetos na nossa lista. Vou dar o add, né, que a gente já aprendeu. E aula 1. Aula 2. Aula 3. Tá ok? Corrigir aqui que foi errado. Aulas. Tá, então na lista aulas eu adicionei aula 1, aula 2 e aula 3. Até aqui ficou bem parecido com o que a gente tinha feito no exercício anterior, né? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou dar um siso, que é siso contra espaço, né, para imprimir, e eu vou imprimir o aulas. Só que olha que diferente que vai acontecer agora. No outro exemplo, ele mostrava aula 1, aula 2 e aula 3, que são os títulos, né, que eram do tipo string, né? Agora, vou salvar, ó, deixa eu mostrar o que vai aparecer no console. Botão direito aqui, né, que é a primeira vez que vai rodar esse programinha. Run as Java Application. Olha que interessante que ele mostrou pra gente, né? Ele não mostrou o aula 1, aula 2 e aula 3, né? O que ele fez? Ele mostrou o nome do pacote, né? Ponto, o nome da classe, arroba, e aqui na frente ele apareceu um código, né? Que é o hash code do nosso objeto. Então, o hash code depois a gente vê mais pra frente. Mas por que ele não mostrou os títulos, né, pra gente dessa lista aqui? É que acontece o seguinte, se a gente voltar aqui no aula, primeiro a gente não tem um toString. Então, como essa aula ela não está estendendo nenhuma outra classe, automaticamente ela já está estendendo o objects, né? E a classe objects, o toString dela, ela exibe exatamente essa informação aqui embaixo, que é o nome do pacote, o nome da classe arroba e o hash code do objeto. Então, assim, não é isso que a gente quer agora. Então, eu já vou ter que fazer uma modificação aqui, que é o que? Eu vou ter que adicionar o toString na nossa classe, para ele mostrar do jeito que eu quero. Que eu quero o quê? Eu quero saber exatamente essa informação, que é o título e o tempo desse nosso objeto. Tá ok? Então, já viu que começou algumas modificações, né? Então, em aula a gente vai colocar o seguinte... vamos criar um toString aqui pra gente, tá? Então o nosso método ele vai ser do tipo string, né? Então vamos lá, public string toString e o que vai acontecer aqui no toString? Ele vai retorne pra gente bom, vou deixar bonitinho, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Vou deixar assim, ó. Eu abro a colchetes, né? Mas vamos concatenar aqui diz.título, né? Aí vamos concatenar com espaço, vírgula.
E para ficar bonitinho, minutos. E concatenar com dias, ponto, tempo. Concatenar novamente. E fechar, fechar chaves não, fechar colchetes. Pronto. Agora, quando eu pedir pro... Eu não salvei lá ainda, tá? Agora, quando eu jogar isso para a tela, a lista aulas, né? Ela vai perguntar se o objeto aula, que está dentro dela, ele tem um toString. Se ele não tiver, ele pega e estende da classe objects, que ele herda, né? E aí ele vai mostrar o toString da classe objects, que é exatamente o que está aqui. Mas como a gente tem o toString agora, que está aqui, ó, então ele vai mostrar dessa forma aqui. Então ele não precisa mais herdar, ele vai retornar essa informação para a gente, tá bom? Tem a questão de tipo assim, por exemplo, pode acontecer de, no caso aqui é uma string que é um objeto, né? Quando criarem o objeto, inserirem um valor nulo aqui. Mas a gente não está fazendo esse tipo de validação ainda, tá? A gente só está focando mais na criação das listas mesmo. Depois a gente vê essa parte de validação, tá ok? Então vamos lá, criei aqui o toString. E vamos rodar para ver o que acontece. Ó, agora sim, quando eu chamei o println, né? Ele retornou o aula 1, que é o título, né? Vírgula, minutos que eu escrevi lá e quantos minutos cada um desses objetos recebeu. Então eu já resolvi a parte do toString, beleza? Vamos para um outro exemplo agora, né? Lá na primeira aula, no primeiro exercício, a gente fez uma organização desses objetos dentro da lista. Vamos tentar fazer essa organização para ver o que acontece, né? Que é o collections. Ponto. Ó, ele não importou ali ainda, mas deixa eu volto um aqui, ó. Ctrl 1. Não, ele não resolveu aqui. Dá o Ctrl, vamos ver se ele já entende. Também não entendeu não. Bom, vamos direto pro short, né? Depois, quando eu inserir o short, ele vai importar lá em cima pra gente, tá bom? Eu dou o short, olha lá, tá vendo? Ele importou lá em cima, o Eclipse. Mas se ele não importar também, você pode inserir direto essa linha aqui, tá? Mas provavelmente ele vai importar. E aí, a nossa lista agora é aulas, né? Que a gente criou, aqui em cima. Então, eu vou passar aulas para ele. Só que ele está dando um erro aqui, né? E qual que é o erro que ele está dando? É que o collections, ele não sabe organizar uma lista do tipo aula. Por quê? Porque, por exemplo, a string, né? A string, ele organiza da ordem alfabética, né? E só que aulas ele organiza pelo quê? Pelo nome, pelo título, né? Ou ele organiza pelo tempo? Então, o collections ele não sabe organizar esse tipo de objeto, porque é um objeto novo que a gente acabou de criar. Na string, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona na string. Deixa eu voltar aqui. A string, ela tem, ó, vamos criar novas strings aqui. S1 igual a uma coisa e string S2. Vamos colocar aqui A e aqui B, tá ok? Então, na string, no collections, quando você usa o collections, né, ele usa um método da string que é o toCompare, para poder saber qual a ordem que ele vai organizar esses objetos que ele recebeu. Então, assim, na string ficaria dessa forma, S1 ponto to, aliás, to não, ficaria compare to, tá ok? Compare to. Ele vai comparar com o quê? Com a outra string que eu criei aqui. E o que ele retorna para esse comando, né? Ele retorna um número negativo se for menor do que aquela outra letra, né? Se for igual, ele retorna 0. E se for maior que a outra letra, a outra palavra, né?
se começar com uma letra maior, ele vai retornar um número positivo. Então são essas 3 respostas que ele vai ter. No caso da string, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso criar esse compare_to também para aula. Não, aulas não, para aula, tá bom? Ou seja, eu vou ter que ir lá no método aula, vou salvar aqui para assumir o erro. Eu venho no método aula e eu tenho que fazer aqui um compare_to. Só que o compare_to, o que acontece? Ele vem, além de ter o método, né? Na hora que eu usar o collections, ele pede que esse objeto aqui, essa lista, os objetos que tenham dentro dessa lista, eles sejam eles tenham a implementação do compare, né? Comparable, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá na nossa aula e dar um implements com, ele já vai até aparecer, comparable, tá ok? E quando eu fizer isso, o que vai acontecer? A aula, né? Ele vai me obrigar a ter um compare_to. Então, assim, na minha aula vai ter um compare_to. Ou seja, para ele usar no collections o short, né? E outras funções também, né? Ele precisa que essa classe tenha a implementação do comparable, tá bom? E aqui se eu der o Ctrl 1, você clica aqui, Ctrl 1, né? Ele vai falar, existem métodos que precisam ser implementados, ou seja, eu sou obrigado a ter esse método, tá bom? E qual que é o método? É o compare_to, que é justamente o que a gente vai usar na collections, tá bom? Então vou dar um add aqui, ele já vai escrever aqui para baixo pra gente. Só que por padrão, ele fala que eu tenho que escrever meu código aqui. O que acontece? Eu poderia mandar da seguinte forma. Eu vou receber a aula, né? E aí a aula eu vou chamar de aula 2. Vamos ver. Vou colocar aula 2 mesmo. E aí aqui, o que acontece? Eu tenho que comparar. O que eu vou comparar? Vou comparar o tempo ou vou comparar o título? Então eu posso retornar aqui da seguinte forma. Nesse exemplo eu vou comparar o título. Título. Então eu quero que esse título seja comparado, compare to, com o título da aula 2. Então assim, get título, tá bom? E aí a resposta desse carinha aqui, eu já mando direto como resposta da minha própria comparação, tá bom? Então, se ele disser que a aula 2 começa, o título da aula 2 começar com uma letra maior do que a letra do meu título atual, então ele vai responder 1. Se for menor, ele vai responder menor que não menos 1, mas um número negativo. E se for igual às duas, ele vai responder 0. Então ele faz a própria comparação de strings, só que de vez de fazer a comparação do objeto, ele faz a comparação dos títulos dos objetos, que é dessa forma que eu quero que ele seja organizado, através dos títulos do nosso objeto aula. Tá bom? Então vamos lá, dar um save aqui. E agora que eu já fiz aquilo, que eu já adicionei, eu implementei o comparable na nossa aula, no nosso objeto do tipo aula, então eu consigo utilizar o collections, né, na nossa lista. Ele não vai reclamar mais, tá vendo? Ele já nem falou nada aqui, porque ele entendeu que o nosso aulas tem objetos do tipo aula, e aula ela implementa o comparable, e como ela implementa, então ela foi obrigada a ter um compare_to. Então ele já consegue resolver esse problema aqui. Então se ele consegue comparar, ele consegue organizar elas, tá bom? Então aqui, eu vou apagar isso aqui. Se eu der um system aulas, ele vai dar o mesmo resultado, né? Porque já está organizado. Então vou mudar aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz na primeira aula, vou inverter só para ele desorganizar. Aí ele vai imprimir do jeito que eu adicionei, aula 3, aula 2 e aula 1. Depois ele vai organizar através dos títulos e vai imprimir novamente, só que aí organizada, tá bom? Vou executar isso aqui. Ó, a primeira vez ele fez, como eu disse, né? Aula 3, aula 2 e aula 1. Aí ele organizou através dos títulos que estão aqui.
das aulas, né? E mostrou a seguinte lista, né? Aula 1, aula 2 e aula 3, tá ok? Aí tem uma outra coisa que acontece que é o seguinte, digamos que eu precise organizar essa tabela através de outros parâmetros, né? De outros atributos, né? Então, como que eu faria, né? Eu não posso chegar lá e mudar o... Aliás, até posso, né? Mas não é uma boa prática. Chegar lá e mudar esse compare to, porque a forma de comparação dele principal seria através do título. Mas digamos que eu precise organizar através de outro atributo. No nosso caso, a gente só tem título e tempo. Então, digamos que eu queira organizar através do tempo e não mais através do título. Eu mantenho isso daqui do jeito que está. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui na minha testa lista e vou organizar através de um método que a partir do Java 8 já pode ser utilizado, né? Vamos lá, collections. Collections. Ponto. Short. E aí, o que eu vou colocar aqui dentro? Eu não vou ir direto para nossa lista, né? Como que eu vou ter que fazer eu vou ter que mostrar para ele que vai ser uma comparação através de outro atributo, tá? Então vamos lá, eu passo a lista para ele, no caso aulas. E aí eu chamo a classe comparable. Aliás, comparator, né? Vamos ver se ele já entendeu. Já entendeu aqui, comparator. E dentro da classe comparator, eu vou chamar o comparing. Tá bom? Tá aqui, ó. Primeiro mesmo. E o que eu quero que ele use, né? No Java 8, você já pode utilizar da seguinte forma. Eu vou chamar Na verdade, eu não estou chamando o método, tá? Eu estou dizendo pro comparator utilizar o método get tempo da classe aula. Então eu estou comparando, é que aqui ficou um pouco pequeno, deixa eu até fechar isso aqui. Pronto, ficou melhor. Eu estou usando o método tempo, ou seja, através do método tempo eu vou fazer uma comparação e organizar, no caso o tempo é do tipo int, né? Então ele vai organizar numericamente do menor para o maior. A minha lista de aulas. Então ele vai pegar os objetos através do tempo e organizar para mim. Tá ok? Então eu consigo usar isso graças às listas, às collections, tá bom? Existe outra forma de fazer isso, eu já mostro como que faz, mas deixa eu só imprimir isso na tela. Aulas. E aqui, ó, eu vou deixar assim para ficar melhor, mais bonitinho. Vou colocar um asterisco aqui. Pronto. Ficou bonito. Dá um save e eu vou organizar de novo. E aí ele vai organizar através do tempo aqui, ó. Vamos dar o play. Dá o run as. Pronto. O que ele fez? Ele pegou essa minha lista aqui, que foi adicionada dessa forma. Depois ele reorganizou da forma, na verdade, na forma alfabética, né? E depois, o que eu fiz? Eu peguei e falei, não, pera aí, eu quero agora organizar ela através do tempo. Então ele pegou o menor tempo, qual que é o menor tempo aqui? Ó? Aula 3. Então ele pegou primeiro a aula 3, depois a aula 2, depois a aula 1. Aí a gente vem aqui embaixo e vê, ó, ele pegou a aula 3, a aula 2 e a aula 1. Então, ó, vou apagar aqui esses outros dois. E aqui eu vou voltar para a ordem original, que é a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Para vocês verem que quem está fazendo a organização é essa linha aqui, ó. Tá bom? Deixa eu rodar de novo. Tá vendo? Ó, mesmo eu inserindo primeiro a aula 1, depois a aula 2, depois a aula 3, ele mostrou primeiro a aula 1, aliás, a aula 3, por quê? Porque ela tem os minutos menores, depois a aula 2, que tem 20 minutos, e depois a aula 3, a aula 1, que tem 30 minutos. Se eu mudar aqui, ó, vamos mudar a aula 2 para 40 minutos, ou 45, vai. Então, a aula 2 vai ficar por último agora, fica vendo? Salvei, vamos rodar. Pronto, ó, a aula 2 ficou por último, tá vendo? Então, é uma forma de organizar a lista através de outro atributo, tá? Como eu disse, tem outra forma de fazer isso, né? Vamos lá. Aulas, ponto, short,
Na primeira aula, a gente não usou isso daqui, o direto, com comparator, né? Porque ele precisava exatamente dessa parte do comparator. E agora a gente tem ele, né? A gente tem ele bem aqui, ó. Então eu posso, no caso, eu posso pegar e copiar direto aqui. Esse carinha. E colocar ele aqui. E o resultado é isso daqui, tem essa linha aqui, tem o mesmo resultado que essa linha aqui. Então vamos fechar aqui, colocar essa linha aqui para cima. Essas duas linhas, elas dão o mesmo resultado, tá bom? São formas diferentes de chamar o mesmo resultado. Então vou rodar, ele vai ter que mostrar a mesma coisa lá. Primeiro aula 3, que é 10 minutos, depois aula 1, que é 30 minutos, né? E depois aula 2, que é 45 minutos. Beleza? E agora depois a gente continua com mais explicações nas próximas aulas, tá bom? Até mais.